acontece? É, a história em si, ela é uma história muito bonita, porque vai te contar a história de Esther. Esther é uma princesa. Algumas pessoas vão falar que é uma deusa pagã e etc. Aquelas coisas todas, né? A gente sabe que os profetas eles usam mecanismos da sua época, palavras da sua época, para esconder segredos de Torá. Ou seja, só vai chegar nesses segredos as pessoas que realmente têm um interesse espiritual dentro do entendimento da Torá. E cada um, todos os seres humanos, por incrível que pareça, têm espiritualidade, porque todo ser humano ele tem dentro de si uma fagulha divina. O próprio Eterno está dentro da pessoa. A única coisa que divide você do Eterno é uma cortina, né, chamada corpo. Essa cortina ela tem 7 camadas, né, pele, etc. Também tem 7 áureas. E dependendo de como você vibra para o universo vai vibrar de volta para você. Uma pessoa que tem muita vontade de ganhar dinheiro, ela vai ganhar muito dinheiro. Ela vai vibrar isso, ela vai viver isso, ela vai ter tudo que ela quer nesse mundo. Uma pessoa que quer muito Hashem, ela vai ter muito de Hashem. Talvez ela seja até tirado dela o direito de ter alguma coisa, mas ela não vai se importar, como no caso de Jó, porque a única coisa que ela deseja é Hashem e a sua Torá verdadeira, como a gente vai aprender agora em nível de Sodoma. Então, no livro de Esther, o que acontece, gente? Não se deve ler Esther, mas deve-se olhar no espelho e você deve ler Sefer. A palavra Sefer, né, quer dizer que há um segredo. Então, se você olha pelo espelho, você entende que não é mais Esther, existe um segredo dentro dessa história. E aí a gente vai descobrir esse segredo agora. Qual é o segredo do livro de Esther? Muito bem. Eu estou acompanhando aqui, falando com vocês, de um livro chamado Iona. Esses assuntos foram trazidos pelo Gaon de Vilna e outros sábios de Torá. O Gaon de Vilna foi um dos grandíssimos sábios de Torá. Ele enxergava na Torá o que a gente nunca seria capaz de enxergar. Se vocês verem aquele vídeo, né, Torá e História, esses homens estavam todos codificados na Torá. É lógico que todo mundo está codificado na Torá. Todas as religiões, todas as espiritualidades, sem sombra de dúvida. E você vai achar aquilo que você quer achar. Mas Hashem, ele é tão poderoso que ele não faz divisão de religião, nem se uma pessoa nasceu no Japão ou na Índia, não. Ele está preocupado com quanto amor você pode dar para o seu próximo, o quanto você se importa. Algumas pessoas que existem nesse texto do livro de Esther, eles vão ser entendidos justamente assim pelos nossos sábios. O rei Ahasverosh, Assuero, né, é o nosso mal instinto, ou seja, é o desejo que seduz a pessoa para cometer transgressões. Toda vez que for falar do rei Ahasverosh, está falando do nosso mau instinto. E toda vez que tiver o nome o rei e não tiver Ahasverosh do lado, vai estar falando exatamente do Deus de Israel. Então, essas duas partes que fala dessa situação do rei Ahasverosh e de o rei, você leu lá no Esther, o rei Ahasverosh, nosso mau instinto, o rei está falando do Eterno. Existem alguns nomes codificados também dentro da história, né? São codificados ali dentro da história. Os ministros e os escravos do rei, uma vez que o desejo de levar a pessoa a cometer a transgressão, ou seja, quando a pessoa ela tem essa vontade de cometer uma transgressão, quebrar a Torá, por qualquer nível que seja, é um desejo que nasce na alma e a pessoa, ela então vai cometer aquele pecado, aquele erro, principalmente contra o seu corpo, contra a sua alma, ela é levada por um tipo de sentimento, né? Ela é levada por alguma coisa que vai fazer com que ela arrume uma desculpa no seu interior para cometer aquele pecado. Ou seja, aquela transgressão que ela vai cometer já está desenhada dentro dela
e só faltava, então, uma mola que vai pegar e fazer com que a pessoa cometa esse erro. Okay? Geralmente, um erro, ele parece um acerto. A pessoa pode tomar uma decisão errada, ele parece um acerto, mas é um erro. Dependendo do tipo de emoção que está envolvida na situação e dependendo do porquê a pessoa está fazendo aquilo. Ela está fazendo aquilo pela Torá, ela está fazendo por religiosidade, ela está fazendo por um amor verdadeiro. Por que ela está fazendo aquilo? Ok? Ela está seguindo a Shem por medo, ela está seguindo a Shem por um interesse, ela sabe, quer mostrar para as pessoas que ela é muito religiosa, etc. E tudo isso é um grande pecado pela Torá. Nos leva a ver que tudo que nós fazemos nessa vida, quando nós não temos a Kabbalah, não temos o ensinamento do Eterno, é fazer tudo aquilo que a gente deseja, seja com questão de religião, outras questões em si. Quando chegam-se as provas, vamos lá, você está sofrendo numa situação, você tem que agir de forma que você vá para uma situação que você vai ter luz e que as pessoas que estão em volta de você queiram a luz. Vale observar que mesmo as pessoas que estão no caminho errado hoje, amanhã elas vão ser consertadas. Continuando, os ministros e os escravos do rei é o desejo que nós temos, mal extinto, né? E representa o rei Ahasverosh, porque todos eles são servos desse homem. Então, as principais características negativas que são desenvolvidas a partir do desejo são comparadas ao ministro do rei, ou seja, toda atitude negativa que eu tomar, tudo que eu faço por interesse dos meus prazeres, do meu ego, ou para me elevar como qualquer coisa, isso não é bom, isso é coisa do ego. Nós temos que aprender a amar a Hashem simplesmente por amá-lo, né? E amar o nosso próximo sem interesse nenhum. O rei Ahasverosh quis mostrar sua riqueza e a sua honra. Veja, ele faz uma festa, e nessa festa duraria 70 dias, não é isso? Há um segredo aqui, está vendo a palavra Sod? Lembra onde há 70 anos de vida, né? Esses 70 anos de vida, eles são, na verdade, 7 décadas, que são os principais tempos da vida de uma pessoa. Conforme é insinuado, nos 7 dias lá da festa, também 7 dias são os dias da criação da Torá. E aí, o banquete que é realizado no pátio do Jardim Real, após esse tempo, a pessoa passa desse mundo e vai para o mundo espiritual, ou seja, cada alma terá seu lugar adequado, dependendo da maneira como a pessoa se comportou durante a sua vida nesse mundo. No pátio do jardim, né, do pavilhão real, esse versículo descreve 3 lugares distintos: o pátio, o jardim e o pavilhão real. O jardim e o pavilhão Mestre, real, não divide a tela. por favor, era isso. Ok. É porque eu não estou escrevendo muito, né? Mas tudo bem, está aqui e está aqui, gente. Então, repetindo, o pátio, o jardim e o pavilhão real, né, eles são 3 locais distintos. E esses 3 locais distintos, eles são descritos como 3 pontos onde as almas vão estar, né? Ou seja, 3 pontos onde cada alma vai estar. Quer dizer, quem entrou no pavilhão real é mais achegado de Hashem, né? Quem ficou mais distante menos chegado, e assim sucessivamente. Então, pátio, jardim e pavilhão real. O jardim e o pavilhão real fazem referência a 2 compartimentos que existem no mundo espiritual, para onde as almas irão. Um grupo de almas poderá entrar na parte mais íntima, que é aquela referida como pavilhão real. Outro grupo de almas se encontrará em um local referido como jardim. E ali elas poderão usufruir dos méritos conquistados em virtudes dos seus atos em vida. Porém, existe aquele grupo de pessoas que recebeu todos os seus méritos nessa vida. Elas ganharam dinheiro,
elas foram donas de grandes negócios. E o que vai acontecer? Ela vai receber tudo nesse mundo físico, que é o pátio. Então, nós estamos no pátio. As suas almas não terão mais os méritos para usufruir no mundo espiritual. A pessoa foi criada neste mundo para se comportar de tal modo que a sua alma poderá depois receber sua porção no mundo vindouro, quando consta no livro dos Zorra. Mesmo quando encontrar no mundo vindouro, a alma não receberá imediatamente a sua porção de forma completa. Sim, ela elevará pouco a pouco até chegar ao propício, né, ao seu nível. O mundo em que vivemos é comparado com um corredor que antecede o mundo vindouro, ou seja, nós temos que aperfeiçoar as nossas características, crescer espiritualmente no corredor, que é esse aqui, para que a nossa alma possa entrar no salão. Então, nós estamos no pátio. Existem ainda 2 locais propícios, né? Onde a gente tem que subir. Quer dizer, estamos em Malhut, existe uma outra parte, né, chamada Zerampim, e até que a gente chegue no jardim, lá na presença real, entendeu? É uma caminhada espiritual, e que não é uma caminhada que a gente possa brincar. A gente não está aqui brincando de estudar Cabala, a gente não está aqui brincando de ser entendidos em Torá, é algo muito sério. Não é conhecimento, não é teologia. A gente está falando de algo muito sério, que vai além de todas as coisas. A Vashti, que tem a ver com vestir, né? Vocês lembram? Tem a ver com vestir, né? Aquele local onde você veste e você coloca ali uma roupa, você se esconde ali atrás para trocar a roupa. O livro de Esther também vai falar que muitas pessoas se vestiram de judeus, né? Já no livro de Yosef, lá na Torá, fala que muitas pessoas se vestiam, né? Olha aqui como é isso. E a Vashti, ela é a esposa do rei Ahasverosh, ela simboliza o corpo, né? Que está subordinado aos seus maus instintos, pois ela está casada com Ahasverosh, que é o mau instinto, né? Olha só que coisa interessante. Para cada pessoa foi servido um vinho segundo o seu gosto, conforme a pessoa estava acostumada. Ninguém foi forçado a beber. Essa passagem, ela faz alusão ao fato de que, na verdade, a pessoa não está forçada pelo seu mau instinto a cometer uma transgressão, pois ela tem a opção de seguir os seus instintos ao invés de controlar e atuar corretamente. Ou seja, você pode controlar os seus instintos. É assim que Hashem fala para Caim. Caim queria matar Abel, e aí o Eterno fala, olha, o mal está na sua frente, cabe a ti controlar os seus instintos, ok? Todos os oficiais, agora da história, já que a gente passou pela Vashti, e vinho, você bebe o segredo que você quiser da Torá, você pode beber o vinho da religião, o vinho do cristianismo, o vinho de qualquer religião, mas ele não é igual ao vinho da Torá. Ele não tem a mesma capacidade de trazer para a sua alma o que a Torá vai trazer. Não tem. Todos os oficiais de sua casa foram ordenados a satisfazer a vontade de cada um. Ou seja, o Yetzirará, o mau instinto, tem a função de seduzir cada um segundo o seu gosto. Porém, não poderá forçar uma pessoa a cumprir as suas vontades. Quer dizer, você pode ser seduzido, você pode ser... Todos nós temos isso, mas você não é obrigado a fazer a vontade do seu mau instinto. O rei Ahasverosh quis mostrar a beleza da sua esposa para os convidados. Então perguntou aos seus ministros se eles gostariam de ver a sua esposa Vashti. Ou seja, o Yetzirará atua de maneira a seduzir a pessoa, trazendo ela para o sofrimento e depois exibindo a todos a sua desgraça. Então nós cometemos o erro, assim como Caim cometeu o erro, e depois o Yetzirará vai ter o prazer de mostrar para a pessoa a sua desgraça, como aconteceu com a rainha Vashti.
Os ministros responderam que sim, porém com a condição de que ela comparecesse sem roupas. Esta passagem faz alusão à alma que não possui uma roupagem, uma vez que durante todos os dias que esteve nesse mundo, a pessoa optou por um tipo de vida vã e vazia, não preparando a roupagem para a sua alma. Dessa forma, Vashti foi ordenada a comparecer perante o rei segundo as exigências dos ministros. Isso alude ao momento em que a alma terá que deixar este mundo e comparecer perante ao Rei dos Reis, ou seja, o nosso único e verdadeiro Borelã, o Criador de todas as coisas. Somente com a coroa real, ou seja, a coroa espiritual que foi feita para a alma da pessoa através da Torá. E ele estudou para mostrar a sua beleza. Então, quando você chegar lá, sua alma vai ter que ter a Torá. E essa Torá ela vai ter que ter trabalhado na sua alma. E você vai ter que ser uma pessoa melhor a cada dia, porque a Torá tem que fazer isso no seu interior. Não é religião, é verdade. Não é um Deus que escolhe um povo, não, é uma verdade universal. Deus ele não é Deus só sobre a terra, é Deus sobre todos os mundos espirituais. Não tem um anjo ou qualquer outra entidade espiritual que não dependa dele. Ele é grande e tremendo em todas as coisas. Pois a alma foi entregue à pessoa pura, quando você recebeu ela foi pura, com a expectativa de regressar ao mundo espiritual, conforme foi entregue, quando então todos os entes espirituais serão chamados para ver a sua beleza. E aí a Shem vai chamar você, a alma. Espero que todas as almas estejam com a sua alma gêmea, elas estejam completas. E aquele casal vai chegar naquele momento falando que Shem, nós nos dedicamos à sua Torá. Lembra das pessoas que nunca fizeram esforço para guardar a Torá? Vão ter que voltar, vão ter que chegar nos dias mais difíceis e mais difíceis, até que chegue a consciência. Elas vão ter que guardar a Torá. E vai doer demais. Então, Vashti negou-se a comparecer segundo foi ordenada pelo rei, através de seus súditos. Essa passagem faz alusão ao fato de que mesmo quando chega o momento da pessoa que viveu de forma errônea nesse mundo, o rei dos reis já tem mandado seus agentes trazer sua alma de regresso. Esta pessoa não acredita que deixará este mundo e pensa que continuará a viver. Portanto, ela não concorda em se arrepender das transgressões que cometeu em sua vida neste mundo. Desse modo, o versículo continua. O rei ficou muito irritado. Qual o rei Achão? Ele ficou muito irritado. Então, o rei consultou os seus sábios que entendiam dos tempos. A Torá fala de tempos, períodos. Né? Esta passagem faz alusão aos agentes responsáveis para calcular o que a pessoa fez nos dias da sua vida. Ou seja, calcular os atos da pessoa de forma qualitativa. Pois, embora o Criador pudesse calcular tudo sozinho, ele preferiu criar um juízo para ficar claro para todos a grande justiça e a verdade da sua atuação, como está indicado no versículo, pois assim são feitos os temas do rei. Para saber o que fazer com Vashti, por ela não ter cumprido com a ordem do rei, no momento da morte, até o próprio Serrará e seus maus instintos fala para a pessoa se arrepender das suas transgressões. Porém, essa pessoa, ela não vai escutar nem o seu Yetzer Serrará, sentado lá pelo ancião de dias, lá que está, as pessoas pensam que o homem não. Esse ancião de dias, ele é são a memória dos planetas. E essas memórias do planeta, ela gravou a cada vez que você entrou nesse plano. Então, ela não cumpriu a ordem do rei, ela não veio para cá, ela não cuidou da Torá da sua alma, né? Ela acostumou viver de forma errônea, já que não quer mais se arrepender. Mumurram, alusão ao agente encarregado de retirar a alma da pessoa deste mundo, como está escrito. Mumurram, dos ministros, aconselhou o rei para ele decretar pena de morte para Vashti. Então, Mumurram, ele é um agente que vai tirar a alma desse mundo.
De fato, a força que seduz a pessoa a cometer a transgressão, esse hará, representado pelo rei Ahasverosh, é a mesma força que acusa a pessoa, que é o Satã, representado por Ramã. E esta mesma força também é encarregada de tirá-la desse mundo, Malar Hamavit, ou seja, o anjo da morte, entidade espiritual responsável pela morte, representado aqui por Menuhan. E disse Menuhan: agora que chegou o momento desta pessoa partir, o agente responsável para retirar as almas deste mundo entra em ação, argumentando que Vashti não pecou somente para o rei, e sim para todos os ministros e povos que estão sob o domínio do rei Ahasverosh, aludindo que, na verdade, esta pessoa não pecou somente para Shem, e sim para todos os demais, pessoas que estão subordinadas aos seus maus instintos, pois servirá de exemplo para todas as mulheres que desprezam seus maridos. Ou seja, as demais pessoas que continuarem em vida seguindo seus maus instintos vão argumentar que mesmo no momento da morte, quando inclusive o mau instinto da pessoa falar para ela não se arrepender da sua forma errônea de viver, mesmo assim esta pessoa não quis escutá-lo. Assim, com muito mais razão, porque não estamos no momento da morte, vamos nos arrepender do mesmo modo de viver. Esta pessoa serviu de mau exemplo para as demais pessoas, e desta forma é considerado que seus pecados não foram somente para Shem, pois pecou também para os seus semelhantes. Então ele argumenta que Vashti, pecou não somente para o rei, mas para todas as pessoas. Portanto, seria correto escolher uma outra mulher, melhor que Vashti, para ocupar o seu lugar. Esta alma receberá um novo corpo, essa alma agora vai receber um novo corpo, mais adequado para cumprir com a sua missão em outra encarnação. É por isso que ele troca de esposa. Existe um segredo dentro desse livro. Esse segredo está sendo revelado para nós hoje, porque a cada momento que a gente estuda, a cada momento que a gente busca, a gente vai chegando mais longe. Depois desses acontecimentos, quando o furor do rei foi apaziguado, agora, após o período de decomposição do corpo, a pessoa, essa decomposição do corpo da pessoa, a força de acusação se acalma, como conta no livro do Zohar. Então falaram jovens serventes do rei, para que trouxessem moças de boa aparência, pediram um bom corpo para esta alma, onde ela poderá superar e controlar os seus maus instintos. Mordecai, ele faz alusão à alma. Ele é a alma. Esta alusão ao corpo que segue os conselhos da alma para atuar corretamente e não escuta os conselhos dos seus maus instintos. Em Xuxã, diz no livro, havia um homem chamado Mordecai que criava em sua casa a Esther. Esta passagem faz alusão à alma que criou e desenvolveu o corpo para atuar segundo a sua orientação e não se deixar seduzir pelo mau instinto para cometer transgressões. Ou seja, é a alma que controla o corpo e não é o corpo que controla a alma. Porque na vida do ser humano, ele se liga nesse mundo e ele vai deixar o seu corpo controlar a sua alma. Esther, ela era muito bela. E após a morte de seu pai e de sua mãe, o seu pai e sua mãe representam este mundo em que vivemos. E após a morte dele, ou seja, quando a pessoa atinge a consciência de que, na verdade, este mundo é passageiro e serve como cenário para um propósito mais elevado, que perdurará também em sua pós-vida, então Mordecai criou Esther como se fosse a sua filha. A alma se fortifica e a intensifica e a sua influência ajudando a pessoa no cumprimento da função de maneira nova. Então, todo o livro de Esther, ele vai estar falando sobre o corpo e a alma.